Essa semana eu estava com meu pai no carro, a gente estava conversando sobre coisas da vida e eu falei um pouco sobre o quanto tem sido exaustivo, né? O quanto cansado a gente tem se sentido nessa época. E ele falou: Ah, realmente, a gente trabalhava muito na época passada e tal, e etc. E a gente também cansava muito e tal. Mas um fenômeno que eu observei, atentei e até comentei isso com ele, né? Que é essa constante de trabalho que a gente tem mesmo hoje, né? Mesmo ele, hoje trabalha constantemente. Isso significa trabalha no final de semana, trabalha pós horário de trabalho, por assim dizer. Nós estamos conectados o tempo todo, né? Porque é isso, o celular hoje, com as mensagens, a gente recebe mensagem a qualquer hora sobre o trabalho, né? Algo que saiu errado, alguma coisa que a pessoa quer ver no dia seguinte. E aí, somando isso a uma ansiedade que nós temos, que é a gente não espera para poder comunicar com o outro, até porque não precisa, a gente já comunica algo que passou na nossa cabeça, a gente já fala alguma coisa que temos que fazer no dia seguinte, né? Ninguém anota algo no bloco de notas e fala no dia seguinte com a pessoa no horário comercial. Você já manda mensagem, já dispara um e-mail, aí você já recebe e-mail no celular porque ele já está configurado. O digital nos criou uma conexão constante e isso traz para a gente também essa constante em todas as coisas, né? No trabalho, nas relações pessoais, né? Você não tem mais esse alívio. Eu me lembro que, por exemplo, um dos momentos que eu mais estou aliviado, por assim dizer, é quando eu estou dirigindo, porque eu tenho uma política de não olhar o celular quando eu estou dirigindo, né? De não olhar mensagens e nada assim. Essa é uma política minha. Eu sei que tem gente que nem essa política tem, mas eu tenho. Eu sou bastante severo comigo mesmo nesse aspecto e falo, olha, não, estou dirigindo, não vou ver mensagem, não sei o que aconteceu. E são talvez os poucos momentos que eu tenho de maior tranquilidade e até de maior reflexão. Muitas vezes eu estou filosofando no carro, estou dirigindo aqui, ó, com a música e estou pensando, e estou elaborando, e estou até tentando entender algumas coisas que aconteceram comigo naquela semana, naquele dia, porque eu estou me sentindo daquela forma. São momentos de introspecção que eu tenho, né? Porque todo estímulo, né, externo que normalmente tem não está presente, né? O que tem, claro, são os veículos, os carros ali, claro, você tem que prestar atenção quando está dirigindo, mas muitas vezes a gente fica até paralisado, porque o congestionamento aqui na cidade onde eu moro é muito grande, e eu tenho um tempo, por assim dizer, a reflexão, a refletir. E olha que interessante, é um momento de algum tipo de tranquilidade e alívio, porque tirando isso, todo momento em que eu posso pegar o celular e olhar, eu estou de alguma forma conectado e estou esperando pelo aviso que vem. Isso causa um cansaço. Eu até recentemente, por exemplo, parei de ler, né, por um período, nesses dispositivos digitais. Eu procurei livros físicos, porque eu lia o livro físico e abandonava celulares, computadores, tablets, ficavam todos guardados e eu ficava com o livro físico e isso me tirava outros tipos de estímulos que estavam o tempo todo ali, ó, para convidar a gente. E no fim isso vai tornando também mais cansativo, vai aumentando o cansaço que nós temos em relação à nossa, ao nosso trabalho, em relação aos estímulos, né? Nós estamos sendo estimulados o tempo todo. Às vezes o cérebro parece que diz, meu Deus, eu só quero descansar, eu não quero mais estímulo, eu não quero mais ver nada, eu só quero descansar, contemplar o pôr do sol, o nascer do sol, olhar a árvore, o vento passando pelas folhas, não sei. Então é interessante pensar sobre isso. E eu que trabalho com digital, né, eu sou designer e trabalho com digital, isso para mim acaba até, me parece, sendo ainda mais intenso. Porque o meu trabalho depende também da internet, do computador, do estímulo, da rede social. No entretenimento, a mesma coisa. E aí, quando eu vou produzir, eu me alimento da mesma coisa. A tela já me cansa, o brilho da tela já me causa um certo cansaço. Porque é isso, a gente está o tempo todo conectado, aquilo que te distrai é também aquilo que é a sua fonte de inspiração para a construção de conteúdo, de informação, do design, da experiência, etc. Então tudo, né, tá ali no mesmo espaço-tempo, tá tudo presente, trabalho, distração, alegria, entretenimento, tá tudo misturado no mesmo lugar. Isso vai criando essa exaustão de trabalhar com o design digital, né? Falo do design digital, mas a gente pode estender isso para qualquer ou para muitas outras áreas, né? O cansaço
que a gente vai sentindo de estar o tempo todo conectado. E no meu caso, ainda conectado tanto para distração quanto para produção. Meu trabalho depende basicamente das mesmas coisas, daquilo que a gente usa para se distrair. Para aquilo que a gente usa de entretenimento, é também a fonte que eu tenho para trabalhar. Então eu estou 24 horas, 365, 366 dias por ano conectado nesse mesmo espaço, construindo, trabalhando e fazendo. É quase como foi na época da pandemia, onde a gente na quarentena, né, dentro de casa, a gente fazia tudo, porque você não saía de casa. Então você fazia encontros online, você malhava ou fazia alguma atividade física dentro de casa, você se distraía dentro de casa, você trabalhava dentro de casa. É a mesma coisa, só que isso para mim, no caso, se estende ao mundo digital. Então existe uma exaustão no digital que é algo muito interessante que, se a gente não trabalha conscientemente, parece que a gente nem percebe e só vai cada vez mais se mergulhando, né, cada vez mais nesse mundo e sendo consumido pelo mundo também. Então é muito interessante pensar e refletir, e isso faz parte do olhar crítico que a gente tem que ter sobre a sociedade, sobre nós mesmos, buscando uma vida melhor. Né? É uma coisa que eu defendo muito. Né? E eu, como designer, falo isso muito para os designers, né, que trabalham comigo ou que estão próximos de mim. Né? Eu falo, o design precisa ter um olhar crítico sobre aquilo que está fazendo, porque nós consumimos aquilo que a gente produz enquanto design, enquanto digital, né? Mas a gente também produz aquilo que vai ser consumido por outras pessoas e às vezes por nós mesmos. Então a responsabilidade, a ética nossa, ela é ainda mais delicada quando a gente fala da produção do que a gente vai fazer no mundo digital, né? Um produto, um aplicativo de vício, uma scrollagem infinita vai ter um impacto social muito forte, já tem inclusive. E isso vai impactar não só outras pessoas, mas a nós. Né? Porque a gente também vai cair nessa armadilha, ou nessa estratégia, por assim dizer. Então a gente precisa pensar muito bem na construção que a gente está fazendo e em como aquilo vai impactar na nossa vida e na vida de outras pessoas. O olhar crítico faz parte, para mim, de um bom profissional, seja ele qual for. E quando eu falo do designer, para mim isso é mais importante ainda. A gente precisa olhar criticamente as coisas, né? Entender isso e problematizar as coisas que a gente está fazendo, porque no fim o que a gente faz vai se impactar a sociedade e vai se tornar coisas reais, não só coisas teóricas. Isso vai se tornar e vai ganhar a realidade. E aí a gente tem que entender qual é a realidade que a gente está construindo, como eu falei, em qualquer profissão. Qual é a realidade que o que a gente está fazendo está construindo e vai construir futuramente, né? E para quem trabalha no campo do digital, seja no design, no negócio, seja na própria tecnologia, no desenvolvimento, na engenharia, vale também a pergunta, né? O que nós estamos construindo e qual vai ser o impacto que isso vai ter na sociedade como um todo, mas também em cada indivíduo, né? Como que essas pessoas vão vivenciar suas vidas? Faz parte da nossa responsabilidade. Então, meu convite é esse: pense criticamente, entenda, perceba a sua vida e perceba a vida dos outros com aquilo que a gente está consumindo e que a gente está construindo.